Que prazer imenso estar aqui com a Pamela e com o Diego. Você sabe que nós vamos mediar um painel, não é? Então, eu não vou me apresentar, porque, sabe, não quero me apresentar, eu quero apresentar os dois debatedores. Então, a Pamela Lisboa, ela é formada em sistemas para a internet e especialista em gestão de pessoas pela PUC Rio Grande do Sul. Ela iniciou no Azaz em 2014 como desenvolvedora front-end e em 2018 fez uma transição de carreira onde acompanhou mais de perto o crescimento da empresa, que na época tinha 55 colaboradores. Hoje, 750. E atualmente ela está como VP de People, liderando uma área composta por 45 pessoas. Bom, falar do Diego vai ser assim, meio geek. Então, vamos lá, usando a terminologia anglo-saxônica, né? Ele é um empreendedor incansável, CEO e fundador do Azaz, uma fintech brasileira que transforma a gestão financeira de empresas. Com mais de 22 anos de experiência em tecnologia e software, ele começou a sua jornada ainda na infância, quando seu primeiro computador despertou a paixão pelo código. Entenderam por que eu falei geek? Antes do Azaz, ele esteve à frente da Informant, que era um berço de spin-offs como Conta Azul. Obcecado por aprendizado e desenvolvimento humano, lidera com métricas e coração, acelerando carreiras e criando impacto real. E agora vai o trechinho que eu falei. Geek por essência, estrategista por vocação, seu propósito é claro: evoluir sempre e tornar o mundo e as empresas muito melhores. E você vê que nós estamos identificados aqui com a missão da Sustentar Escola de Negócios, transformar o mundo e as pessoas e as empresas em melhores. Como é que vai funcionar o nosso painel de debate? Bom, nós vamos ter três blocos. O primeiro bloco, temático, ele vai chamar-se o papel estratégico do RH. E os debatedores vão ter aí 10 minutinhos, me ajudem a zelar pelo tempo, eu detestaria ter que interromper, para dizer, olha, o seu tempo está acabando. E o tema, a pergunta inicial que eu vou fazer para eles daqui a pouquinho, mas eu quero convidar também que vocês coloquem as suas perguntas no chat. Quem está nos ouvindo, queria primeiro cumprimentar todos os participantes, agradecer a presença de todos e dizer, olha, estamos num espaço aberto de interação, abertura para insights. Então, perguntas, coloca lá no chat. E os debatedores vão ter que ter a sensibilidade de usar, em vez de 10, 8 minutos, para deixar aí uns 2 minutos para a resposta. Então, primeiro bloco, o papel estratégico do RH. E a minha pergunta é: como o RH pode atuar como parceiro estratégico no sucesso dos negócios, indo além das funções tradicionais? E agora eu vou passar a bola para esse desenvolvimento para a Pamela e depois para o Diego. Pode ser assim? Pode ser. Perfeito. Estão me Vamos ouvindo? junto. Estão me ouvindo bem? Oi. Então, gente, muito boa tarde, muito prazer. Eu sou a Pamela. Obrigada pelo convite aí, Cidral, JP, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu falo de Joinville. O JP comentou que deu um temporal feio, mas agora acho que já está acalmando aos pouquinhos. Bom, o Ricardo já me apresentou, né? Então, só para responder essa pergunta, conectando com a minha resposta. Eu fiz uma transição de carreira, então, em 2018, passei a fazer parte e construir a área de People, com um convite até do Diego aqui presente e outras pessoas que acreditaram em mim. Então, no inicinho, assim, trabalhei por 7 anos como programadora. Então, quando eu fui convidada para iniciar a área de People, eu confesso que por muito tempo, quando eu ouvia RH estratégico, como o time pode ser mais estratégico, me dava um frio na barriga, porque tá, e agora? Para onde eu tenho que ir? Né? Então, eu poderia trazer aqui para vocês
que uma boa atuação, do que a gente até viu aqui durante o dia, comentando o que a gente pode fazer enquanto RH, e que eu concordo, acredito muito e reforço, eu poderia trazer para vocês que para o RH ser mais estratégico, ele deve sentar junto com a diretoria para tomar as decisões e ouvir e também provocar. Mas a gente sabe que a cultura das empresas são bem diferentes, né? Então pode ser que aqui eu não estou vendo todo mundo, mas para a Alexandra pode ser que isso seja o mínimo no ambiente que ela atua hoje. Mas para o Rafael pode estar muito, muito longe, né? Então eu trago aqui rapidamente para vocês uma experiência pessoal. Quando eu comecei em 2018, como eu comentei, eu não tinha bagagem de RH, nunca atuei. Então eu comecei zerada nessa skill, nessa habilidade, né? Então eu já precisei ter um olhar estratégico, eu já precisei questionar as pessoas, por que que a gente estava fazendo aquilo que a gente estava fazendo, ouvir os colaboradores e principalmente a diretoria. E depois, com o tempo, eu precisei, né, em alguns aspectos, me especializar no RH. Não necessariamente colocar a mão na massa por completo, não ia conseguir essa habilidade, né, de forma rápida, e por isso que a gente, né, precisa contratar boas pessoas para compor o time. E aí eu identifiquei que, bom, nessa etapa, a questão estratégica ela fica mais desafiadora. Então eu criei para mim um indicador pessoal que aí eu identifico quando eu estou sendo estratégica, que é o seguinte: tudo bem eu apagar fogo e o meu time apagar fogo de vez em quando, mas eu preciso ter tempo para sentar, analisar, pensar e ser humana. A gente esquece disso, né? E o JP, lá no inicinho da manhã, ele comentou sobre o ócio criativo, deixar espaço para esse momento. Então, eu acredito muito nisso. A gente, como eu comentei, foi falado muito sobre RH estratégico, mas eu acredito que isso é também estratégico e vira muito a chave no dia a dia das empresas. Diego, passo para ti agora. Ah, é muito bom, Pan. É engraçado, né, que quando a gente fala de estratégia, né, não é muito falado sobre isso, mas estratégia envolve exatamente pensar, né? E ninguém consegue pensar se não tiver tempo, e se tiver tempo contado, muito apertado. Eu digo isso porque a gente está falando aqui, como é que eu torno, né, como é que faz o RH ser estratégico? O primeiro ponto é que alguém de RH tem que ter tempo para pensar e liberdade para pensar. E quando eu digo liberdade para pensar, isso tem muito a ver com o que a Pamela falou, né? Por exemplo, se eu como CEO não dou valor, não acho que é importante que se pense estrategicamente em pessoas, eu vou cobrar que a pessoa que cuide de RH, se a minha empresa é pequenininha, que ela fique só resolvendo bomba e só fazendo, como é que é? Carimbar, né? Só carimbar papel, só entregar ticket, só fazer coisa que é manual. E estratégia envolve em pensar, em olhar para frente, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tem a ver com existir o tempo e existir uma intenção na empresa. O maior problema que eu vejo que os RHs não são estratégicos está no CEO. Eu tenho que dizer isso, está em cima. Porque a responsabilidade de criar espaço para que um RH se torne estratégico é dele. E também é a culpa dele de fazer o RH virar um RH ultra operacional. Também é culpa dele. Sempre vai estar lá em cima. Na minha opinião, vai vir de cima essa direção, né? E eu estou dizendo isso, eu sei que é meio triste, porque, mas pô, na minha empresa o meu CEO não olha para RH, então eu estou condenado. Não é isso. Mas ele é a pessoa que você precisa vender o RH estratégico e ele tem que comprar. Se você não consegue vender estratégia para o CEO, ninguém vai poder comprar, porque ele vai impedir. Então, eu acho que começa por aí, né? E aí, assim, eu quero olhar aqui no tempo, eu tenho certeza que eu não, Ricardo, que eu não vou passar. A gente tem 10 minutos. Quantos minutos a gente tem aqui ainda? Que daí eu vou mais além ou não nessa resposta? Tá, eu acho que está cortado o som. A gente tem mais 2 minutinhos aí. Mais 2 minutinhos? Tá, só para eu poder compartilhar o que eu puder aqui. E aí, assim, entrando isso no exemplo, no dia a dia, né?
O aspecto é o seguinte: eu vou fazer um planejamento estratégico. Cara, se não vai ter um planejamento estratégico de people, é uma mera função sendo executada de fazer coisas que envolvem os seres humanos. Mas o que eu posso colocar para o outro lado é que uma estratégia de people faz uma diferença gigante. Eu sou apaixonado pela área, né? Então, quando a gente trouxe a Pamela, né, para ficar na área, vocês são loucos, pegaram uma pessoa de front-end lá e enfiaram no RH, seus malucos, né? Só que qual que é o negócio? Como eu sou da área de humanas, para mim, eu estudo há muito tempo isso, eu olhei para a Pamela e disse, essa guria tem gosto, tem talento para isso, ela só não sabe ainda. Ela está sofrendo aqui em front-end e não sabe que ela está sofrendo porque está no lugar errado. E aí teve um momento que ela veio procurar e disse, eu não sei porque que eu estou sofrendo. Eu sei, tem que ir para lá, ó, tá aqui, né? E eu sou muito feliz, assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz em ver a carreira que a Paloma se tornou. Mas o ponto é, desde o início, eu sabia que tinha que ter alguém, e aí ela teve um ganho, porque ela se conectou muito mais com o time de tecnologia, que é uma grande dificuldade até nós. Se conectar com o time de tecnologia, mesmo sendo a Pamela vindo da área de tecnologia, sempre o time de tecnologia é um time mais diferentão para se conectar na parte de humanos. Mas eu acho que respondendo assim de aonde que vem, qual que é o exemplo para tornar estratégico, é o exemplo de que quem está lá em cima precisa comprar, que exista uma estratégia ligada a pessoas. E aí se cria, dependendo do tamanho da empresa, uma estrutura coerente, né? No início ela pagava bem mais incêndio do que pensava, porque tinha um monte de incêndio para pagar, né? Porque quando começou era só incêndio, né? Não tinha nada, não tinha ninguém, então era só bomba. Mas é isso aí. Muito bom. Eu vou pegar um ponto aí do que vocês falaram e dizer assim: se o CEO não for estratégico, ele nunca vai pensar que ele pode ter um RH estratégico. Esse é o primeiro ponto. E segundo, o RH não pode, de jeito nenhum, ter medo de confrontar o CEO, abrindo o seu pensamento e dizendo: olha, isto é a forma estratégica de ajudar os negócios. Lembra de manhã? A gente teve uma palestra, o planejamento estratégico da força de trabalho e como é que ele impacta as metas do negócio através do RH. Então, muito bom, muito legal, muito obrigado. Vamos também dizendo para o pessoal que está nos assistindo, perguntas, coloquem no chat, logo, logo a gente dá uma olhada por lá. O Ricardo travou aqui para mim. Eu acho que sim, é. Deve Ai. ser essa chuva aí, que o pessoal tava tudo com medo de ficar assim, com a Ah, internet meio Ele, parada, mas ele se está ele em não voltar, a gente Piracaia, segue. talvez dê Ah, um probleminha aí. mas a gente segue, viu? Mas a gente tem aqui o roteiro, se quiser, eu faço a pergunta e a gente toca, né? A gente faz. E agora foi a minha vez aqui, viu? Olha Muito aí, bom. voltou, que bom, graças a Agora Deus. aqui um raio caiu tudo, eu rapidamente usei o celular como modem e o computador tem bateria, então vamos nessa. é. Vamos lá. Então, olha, para prosseguir, o segundo bloco, ele vai falar sobre desafios e práticas bem-sucedidas, tá? Então, a minha pergunta inicial para você, Pamela, e para o Diego é: quais são os principais desafios enfrentados pelo RH na conexão com os objetivos de negócio? E que práticas ou ferramentas têm sido mais eficazes para superá-los? Quer que eu Ótimo. repita? Não, tá ótimo. A gente pode Não, tá, dar tá suficiente. entendido. Bom, vocês já viram, né, que eu sou uma grande sortuda por ter o CEO aqui do lado, trocando ideia num fórum de RH. Isso é raridade, né? Então, isso com certeza traz avanços significativos e somado a um ambiente de liberdade que o próprio Diego citou, nossa, isso só ajuda e contribui para a gente, que é RH, cada vez mais crescer junto com a companhia. A gente percebe, assim, que práticas que trazem uma grande evolução são os rituais. Conectar os rituais com os valores da companhia, a cultura da empresa e trazer isso de uma forma recorrente. Então, a gente tem diversos rituais, por exemplo, acabamos de fazer um kickoff presencial com todos os colaboradores, então trouxemos aí
pessoas de todo o Brasil para cá, para Joinville, para startarmos o ano, trazer qual é a nossa meta, né, para chegarmos aí no final de 2025. Toda segunda-feira temos o All Hands, que a gente chama aqui, que é um ritual de 20 minutos, onde o próprio Diego responde perguntas dos próprios colaboradores e também apresenta como está o andamento da companhia. Então, tem diversos fatores que a gente coloca aqui em prática no Asas, e os rituais, eu acredito que seja a grande chave, assim. O Diego vai comentar um pouquinho mais sobre isso, eu acredito, falando do desafio. O desafio, independente do tamanho da empresa, eu acredito que seja a comunicação. Claro que com o crescimento da companhia, a complexidade vai aumentando. Então, lá quando eu tô desde o inicinho no Asas, então nós éramos em 4, 5. Agora, com 750, a coisa muda de figura e foi mudando ao longo do tempo. Então, o Diego pode complementar e trazer esses desafios e o que a gente vem fazendo. Legal. Eu acho que o desafio da comunicação, ele é o desafio do século, talvez, né? E não é por falta é porque tem muito, a gente não sabe como, né? Acho que no dia é aí que... Eu estou escutando um retorno aqui, Ricardo, não sei se é o teu fone. Não? Tá, parou. Mas enfim, eu acho que o plano de comunicação, ele é genérico, né? E eu acho que o RH, existe uma questão de que, e eu acho que o nosso RH soube fazer isso muito bem, conseguiu com o tempo, assim, dominar isso, é de usar o máximo de ferramentas possíveis de comunicação. E eu percebo que geralmente as empresas têm dificuldade com isso, porque não dá muita amplitude, muita liberdade para o RH também se comunicar. Então, eu acho que o primeiro ponto que é desafio é do RH conquistar o espaço de usar os múltiplos canais e de ser o responsável pela escolha do canal da coisa certa, do jeito certo. Vou dar um exemplo desse que a Pamela falou, né? Eu faço um all hands lá toda semana. Eu vou botar aqui entre 4 aspas, porque eu executo o all hands. Quem faz é o time de people. Porque eu, como CEO, a empresa é grande, eu não tenho tempo para ficar lá 1 hora, 2 horas por semana pensando o que eu vou apresentar para eles aqui, qual vai ser o assunto, o que é, qual foi a pergunta da semana. Não. Eu chego 45 minutos, 30 minutos antes de chegar no nosso All Hands, eu tenho um tempo com o time de people que já preparou essa semana, tá aqui as perguntas. Essa pergunta eu ouvi a tal área, já foi validado com a área. Esse aqui que é né, o assunto da resposta, mas a resposta é tua. Você escolhe o que você quer responder, porque a pergunta é para o CEO. Aqui tá ó, as métricas já prontas que vão ser apresentadas. Então, o time de people é o que faz o ritual. Eu executo o ritual. Eu tenho meu papel, que eu tenho que cumprir. E não é que eu não tenho dificuldade, é difícil responder para 300, 400 pessoas ao vivo perguntas sobre diversidade. Pensa assim, tem perguntas cabulosas que eu preciso responder, que os CEOs fogem, sai correndo quando tem esse tipo de pergunta. A gente responde, mas tem um time de people muito, muito conectado. E eu acho que assim, trazendo para ferramentas, tem muitas ferramentas que são legais. Pega um Slack para comunicação, cara, é lindo, é maravilhoso, né? Mas não tem só ele, tem os da Microsoft que também funcionam, né? O importante, eu acho que não está na ferramenta em si, mas sim em você ter ferramentas de acordo com o tipo da empresa e a maturidade da empresa, porque a gente é 100% online, entenda, 100% remoto. Isso significa que a gente tem que abusar de ferramentas de comunicação. Abusar. A gente usa tudo, tudo. De ter grupo no WhatsApp lá com grupo de colaboradores, até ter Slack, tudo que você pode imaginar, até fazer um kickoff trazendo todo mundo. Tudo que pode fazer, a gente faz para que consiga se comunicar bem. Mas uma empresa que, por exemplo, é presencial, não tem que ter tantos canais assim tão abusados de comunicação, mas o RH precisa ter canais muito funcionais para disseminar cultura, né? E aí eu vou no outro ponto, que eu acho que é um desafio, que é o RH tem que conseguir estar presente nas áreas da empresa. Então, eu acho que esse é um outro desafio muito grande, que não importa a empresa, é desafiador. É isso que eu estava falando, pega o time de tecnologia. Pô, nosso RH é super presente em time de tecnologia, mas é ultra desafiador. Quer um exemplo? Pô, como tu capacita o líder de tecnologia em como dar feedback, em como fazer essas partes humanas, e o líder, acho que isso aí né? Perdoe aqui o palavreado em inglês, bullshitagem, né?
que é porcaria, que não vale a pena, que não serve para nada. Pô, tem que primeiro capacitar esse cara, né? Tem que vender para ele também. Então, eu acho que o desafio maior, quando eu vejo de RH, para que seja realmente funcional, para que se conecte estrategicamente, está em conseguir se conectar com as áreas e ser parte. Porque se a hierarquia for aquela hierarquia velha, que tem que vir lá de baixo, subir, chega no diretor, que chega no CEO, que vai para RH, o diretor de RH ou gerente de RH e chega lá embaixo, cara, esse RH aqui ele vai ser completamente míope. Ele é incapaz de resolver problemas porque ele não sabe os problemas que existem. Começa por aí. E depois que sabe, tem um monte de desafio. Como se só saber o problema fosse o problema, né, Pan? Quantos problemas a gente tem sempre para resolver? Mas o ponto é, tem primeiro essa parte de conexão, de conseguir saber o que está acontecendo. E aí entra nisso que a Pama disse, criar rituais. A criação de rituais é a coisa mais linda que eu acho que nós aprendemos da gente ter se tornado remoto, e talvez seja o fator de sucesso maior de ter funcionado o Asas num 100% remoto. Que os rituais precisam ser pensados numa empresa. E isso não é óbvio, porque o ser humano aprendeu a fazer ritual sem querer, né? Começou a empresa, tu fez o cafezinho, a hora do café fez um ritual padrão lá, que todo mundo conversa. Quando chega 100 pessoas, não funciona mais. Mas beleza, e o que acontecia no café? Agora, onde é que vai acontecer se não tem mais cafezinho? Para conectar as pessoas, porque já é gente demais. É um ritual que precisa existir. Qual o ritual que vai ser criado? E aí eu acho que essa é uma dinâmica aonde eu vejo que... E aí entra até no ponto da importância que eu vejo do RH para uma empresa dar certo no que nós sabemos, como nós fizemos a empresa, como nós fizemos o ASO dar certo. É por isso, porque nós somos dependentes de uma engenharia profunda de rituais para que funcione. Então, é isso. Não sei, Ricardo, se quer que a gente discorra um pouco mais, se quer que a Pama traga mais alguma coisa, senão a gente vai para a próxima. Não, está tranquilo. Estamos aí com ainda alguns minutos e pode prosseguir mais 5 minutinhos para esse bloco. Se tem mais coisa para falar, eu estou Pode. achando fantástico, porque vocês estão trazendo para a gente um cenário diferente, né? Não tem presencial, é tudo remoto, né? E como é que o SRH é capaz de estabelecer essa conexão, esse vínculo e ah, eu acho que tem um ponto aí muito legal, se vocês me permitem, que é a necessidade de conversas corajosas em todos os níveis, para que a cultura da empresa seja valorizada e a comunicação seja efetiva. Legal, muito bom. Vamos continuar. Temos aí mais 5 minutos. Tá bom? Tá bom. Vai lá, pô, fala um pouquinho, que senão eu domino, sabe que eu falo Não, pouco, não, né? eu acho que isso que o Ricardo acabou de falar agora é algo que a gente vem trabalhando cada vez mais. Então, a gente trabalha ali com as lideranças, a base de uma pirâmide das equipes disfuncionais, que é trabalhar a confiança, para daí então começar a gerar o comprometimento e por aí vai, para ter essa coragem de poder falar. Então, isso é muito importante, com certeza. E só um detalhe que eu acho que ali do modelo remoto que o Diego comentou, que eu acho super interessante, ah, a gente sabe que a pequena, hoje, né, muitas empresas estão voltando para o modelo híbrido, e muitas nem chegaram aí para o 100% remoto. Então, o Asas, antes da pandemia acontecer, que foi onde acabamos virando essa chave do 100% remoto, nós já estávamos um ano antes testando colaboradores fora de Joinville para entender como que seria esse crescimento de companhia. Então, nós já tínhamos em 2019 duas pessoas trabalhando, uma em Floripa, outra em São Paulo e outra em Cachoeirinha. E lembra, Diego, que em Lembro, 2019 lembro muito bem, muito a bem. colaboradora pediu para sair porque ela queria voltar para sua cidade natal. A gente deu um período ali que dava para ela voltar, recontratamos ela E no fui eu, modelo e remoto. vai dizer, pá, fui eu que fui na iniciativa. Eu soube que ela tinha pedido para sair, que na época a empresa era menor, chegava até a minha informação. Ela era uma pessoa que diziam que era muito boa, e eu disse assim, então tá, torna ela remoto. Ah, mas Exato. pode? Eu disse, deve. A Vamos gente tem que testar, fazer né? funcionar, tem que testar. E, não, Então,
E isso é muito legal porque o teste, a gente precisa se permitir testar. A gente sabe que não é todo o ambiente que dá essa liberdade para gente. Mas com isso, a gente, por experiência própria aqui no Asas, conseguiu fazer com que o modelo remoto funcionasse. E a gente agora acabou de receber 750 pessoas aqui na sede, em Joinville. A sede comporta 180 pessoas. Claro que a gente já está acostumado com remoto, então foi ali o dia a dia o corrido, né? Muita informação, mas eu parei um dia e me peguei pensando, caraca, como que seria voltar para esse modelo, mesmo que híbrido? Os rituais remotos, eles precisam, na minha perspectiva, na minha visão, existir, que nem o Diego falou, porque senão a gente não consegue trazer essa cola, a gente não consegue estar nas áreas conversando. É. Opa, eu até se me permitir aqui te Ah, complementar, em 19 a gente chegou a perto de 100 pessoas, como 100 colaboradores ou tripulantes, como a gente gosta de chamar internamente. Nesse momento, por que que a gente começou em 19 um processo que eu chamo hoje de digitalização da cultura, digitalização dos rituais? Porque em 19, em certo momento eu parei, olhei assim, estratégia, né, espaço vazio na cabeça, eu olhei e pensei, a gente está com um problema, porque eu conhecia todo mundo que entrava na minha empresa. Todo mundo me esforçava, eu gosto da parte de humanos, eu sei que é importante, eu me esforçava em conhecer como. Eu ia pro cafezinho, quando tinha um cara novo, ia lá, oi, tudo bem, qual área, tá, bem-vindo, tá, batia papo. Com perto de 100 pessoas, eu já não conhecia, senão eu tinha que ficar no café o dia inteiro. Não dava. Esse ritual, ele tinha inspirado. Esse é um ritual que tinha inspirado. Outro ritual, pô, a gente fazia no início, quando alguém estava de aniversário, cantava parabéns, depois cantava parabéns da semana, depois cantava parabéns do mês. Quando estava com perto de 100 pessoas, não existia mais nenhuma sala, no Aula Plaza, difícil onde fica, não existia uma sala que coubesse 100 pessoas. Não dava para juntar o pessoal para fazer o bolinho, que eu achava, eu sabia que era um ritual que, apesar de não ter nada a ver, assim, do ponto de vista, pensei, não serve para nada. Servia para caramba. Então, naquele momento, a gente entendeu, os rituais inspiraram. E aí a gente queimou fosfato um monte, queimou, até que a gente concluiu. Tem uma solução, tem que digitalizar os rituais, repensar os rituais e tornar eles digitais. Por quê? Eu posso não conseguir mais estar o teu cafezinho, mas eu posso fazer um bate-papo com os efetivados, mesmo que sejam 10, 15 efetivados. Se for online, dá para juntar todo mundo. Rápido, para conseguir conversar. Sem ter que fazer 2 horas para conseguir ter 10 pessoas numa sala. Em 45 minutos de conversa, todo mundo entra e está lá, está funcionando. Então, a gente foi. Aí a gente fez uma engenharia de rituais em 19, a gente começou. Lá em 20, a gente não tinha lançado ainda, porque tava, assim, a gente estava aprendendo a fazer do zero, né? Aí veio a pandemia e a gente apertou o botão. Eu lembro tão bem, porque assim, quando a gente apertou o botão, que a gente fez nosso primeiro all-hands, o nosso time, só para fechar aqui, né, Ricardo? Eu sei que já passamos do tempo. O nosso time veio e disse assim: eu me lembro que mandaram assim, como que vocês conseguiram tão rápido? Meu Deus, de um dia para o outro, foi todo mundo para casa e tal, todos muito. De onde que tiraram isso tudo? Né? Está tá um ano pensando em cada um dos rituais, como é que vai funcionar. A gente só apertou o botão. E aí depois, tá, vai. Mas é isso, aqui para poder seguir, Ricardo. Muito legal. Olha, tem um comentário da Janete Moreira, um RH que tem um CEO que o apoia e tem tudo para dar certo. Verdade verdadeira. E tem uma pergunta depois aqui do Cidral, se não me engano, ou ele tirou de algum lugar. Se o RH fosse uma startup, quais inovações traria para transformar a gestão de pessoas? Como a mentalidade ágil e digital pode tornar o RH um diferencial competitivo? Isso já está no chat, tá bom? E agora, vocês vão responder essa pergunta ao final, estou deixando ela destacada aqui, e eu vou partir para o terceiro bloco, para a gente poder cumprir o, o propósito mesmo desse painel. O terceiro bloco diz assim: o futuro da parceria RH Negócios. Futuro da parceria RH Negócios. E a pergunta inicial para vocês seria: quais tendências emergentes e tecnologias serão cruciais para fortalecer a conexão entre RH e negócios nos próximos 5 anos? E agora uma colher de chá para quem nos ouve, né? Como gestores e estudantes podem se preparar para essas mudanças?
Então, quais tendências emergentes e tecnologias serão cruciais para fortalecer a conexão entre RH e os negócios nos próximos 5 anos? E como é que os gestores e os estudantes podem se preparar para essas mudanças? Palavra com vocês. Temos para esse Ótimo. bloco 15 minutos. Show. Qualquer coisa vai nos avisando aí, Ricardo. Ok. Esse é um outro assunto que dá aquele frio na barriga. É tendência para tudo que é lado, né? Inclusive, eu tô aqui eu assino a revista Você RH e tá aqui na capa da a última edição, IA no RH. Então, a gente escuta a inteligência artificial para todos os lados e várias tendências aí de carreira, enfim, ferramentas, softwares, e dá aquele nível de ansiedade que a gente não sabe para onde vai. O que que eu diria, assim, para dar aquela respirada? A gente tem que lembrar e fazer e focar no básico bem feito. A gente não pode esquecer disso. Então, continuar estudando, procurando literatura, livros antigos. Até a gente estava falando isso, acho que semana passada, em diretoria. Tanto material de anos, dá para citar aí a quinta disciplina, que o Diego gosta bastante, o Pipeline de Liderança, do Rush Charan, que foi escrito há muito tempo. Então, a gente tem muito conteúdo bom há anos. Então, antes de pensar muito, muito em tendências, vamos lembrar o que que é o básico bem feito e focar bastante nisso. Em relação à IA, acho que não dá para falar, não esquecer dessa temática, mas eu sei que algumas pessoas já tocaram no assunto hoje aqui no festival. A gente já entendeu que ela vem para somar e não para substituir. Acho que um ponto de provocação que eu deixo complementar do que a gente já vem vendo principalmente o Asas, no modelo de negócio que a gente tem, né? Somos uma fintech, então trabalhamos com o dinheiro das pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado enquanto companhia e também enquanto RH das ferramentas que a gente vem utilizando. Então vamos utilizar a IA e todas as ferramentas que o mercado vem nos trazendo. Mas a gente precisa também tomar cuidado com as questões de compliance, de dados, e não é só simplesmente sair jogando planilha e informação para tudo que é lado, que a gente vai ter problemas. Então, eu acho que é uma dica aí que eu dou relacionada à IA, complementar a tudo que a gente já vem escutando aí nos eventos que o RH vem participando. E eu gostaria de deixar como dica, então, pensando em tendência, mas não entrando um pouco também no óbvio, que a familiaridade com os dados vai ser cada vez mais essencial. Então, não estou falando nenhuma novidade aqui também. Mas para isso, a gente precisa saber comunicar bem. Então, os dados, eles não vão falar por si só. A maioria das vezes eles não vão, eles precisam de um contador de histórias. E aí tem esse livro que eu gosto muito, Data Story, tá? E ele aqui diz aqui na capa, né? Explique dados e inspire ações por meio de histórias. Então, se eu puder deixar essa provocação aí para o pessoal, líder, estudante, especialista, analista, enfim, olhe cada vez mais para isso, para os dados e como comunicar eles bem. O como, para quem, quais informações precisa ter. Esse livro aqui eu super indico. Ele é um livro rápido de ser lido e livro de cabeceira. Então, agora passo a bola para o Diego. E eu quero, Legal, Pan. quero provocar, porque eu estou vendo dois jovens na minha frente, eu posso dizer isso, né? E dois jovens Pode, pode. idealistas, né? Empreendedores, motivados, né? Então, tem uma galera nos assistindo aí que ainda, sabe, como é que eu faço, como é que eu chego lá? Puxa, Diego, você teve uma trajetória muito legal aí e a gente está falando agora de tendência emergente, tecnologia para fortalecer essa comunicação de RH e negócios e você implementou isso. Então, conta o segredo para a gente. Vamos nessa. Como é que faz, né? Como é que conecta isso? Eu acho que tem dois aspectos, né? Quando a gente fala de tecnologia, no fim do dia, eu acho que o ponto principal é familiarização. Por incrível que pareça, é isso. Porque nenhuma empresa espera que o RH tenha um especialista em IA
que programam inteligência artificial para fazer alguma coisa. Vale a gente fazer a linha clara aqui, porque é fácil a gente confundir as coisas, né? Que parece que agora todo mundo tem que saber ser programador de IA. Essa é a impressão que dá do jeito que estão falando de IA por aí. Não é isso, é familiarização. Então, assim, um primeiro ponto, e eu não estou falando só de IA aqui, porque senão a gente está se limitando a uma coisa importante, relevante, mas que é um pedacinho das ferramentas e das tecnologias que a gente vai precisar usar nos próximos anos. O ponto é, você precisa experimentar as coisas e se familiarizar com elas, seja qual for o caminho. Tem gente que, não sou autodidata, então faz curso. Eu sou autodidata, então testa as coisas. A gente no Asas, como eu e o Pedro começamos a programar quando era criança e a gente aprendeu muita coisa sozinho na vida, a gente tinha uma cultura muito autodidata. Então as pessoas aprendem muito por si só e a gente incentiva isso, né? Mas cada empresa tem o seu jeito. Agora, o ponto é necessário que se familiarize com as tecnologias. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Parece coisa tosca que eu estou falando aqui, mas é no óbvio. Se você não tiver familiaridade com usar um Slack, não ter testado alguma vez na vida, como é que tu vai conseguir convencer lá o CEO de que é importante para a empresa? Como é que vai saber qual que é o ganho que tem com aquilo? Se tu nunca usou uma IA, nunca usou um chat GPT, como é que tu vai falar sobre isso e pensar sobre isso na empresa, para que que serve? Então, familiarização. Acho que o aspecto é esse. Quais são as tecnologias? Claro, IA é uma tecnologia que assim, é super incentivado, vai ter muitos ganhos, mas não é só ela. E eu achei legal a pegada da Pama, né, que ela trouxe muito claramente, de que quando a gente fala de tecnologia, dá para distorcer um pouquinho e dizer que a gente está falando de ferramenta, né? E eu acho que ferramentas de RH a gente tem muitas que não vão ser substituídas pelo IA nem por ninguém. E elas são bem mais importantes, na minha opinião, porque são ferramentas que fazem você ter um caminho para resolver problemas complexos, e aí você usa as ferramentas para trabalhar com esses problemas, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos legais, né? Eu sou apaixonado pelo livro Quinta Disciplina, eu acho um baita livro, e antigo, tá? Esse livro deve ter uns 30 anos, mas muitos livros que tu viu sendo lançados nos últimos 20 anos derivou que o cara leu esse livro e teve eureka, foi lá e escreveu um livro, né? Então, ele é um livro incrível. Mas não precisa se limitar, tem muita coisa boa. Eu acho que esse é um ponto que tem que se buscar conhecimento específico sobre isso. E aí, sobre o quê? Acho que o aspecto principal, liderança. Um RH que não tem um papel de liderança não consegue ser um RH. Porque pensa o seguinte, eu tenho que ser líder da empresa inteira. Eu tenho que estudar pra caramba sobre liderança. Mas uma outra área que mexe com a empresa inteira é o RH, a PANO, a área dela. Lidera, pensa o seguinte, eles estão lá ajudando, dando feedback, resolvendo problema de diretor, entre área. Então, eles têm um aspecto de liderança que se não tiver uma liderança, como que eles vão resolver, ajudar a resolver problema? Que confiança que eles vão conseguir passar? Então, eu iria aí para o outro lado das soft skills, que é muito pouco falado. Assim, eu acho que quer se preparar para o futuro e não sabe o quê, vai fazer preparar em soft skill, vai aprender a falar, né? A Pamela, eu sei disso, né? Foi fazer o quê? A Pamela já sobe do palco, né, Pam? Teatro. Depois de adulta, foi fazer teatro. Por quê? É legal, ela se diverte, tenho certeza que se diverte, tem um aspecto de hobby, mas tem um aspecto de aprender a se comunicar, que a gente no Brasil não tem na escola, infelizmente, né? Nos Estados Unidos eles têm. Lá todo mundo sobe no palco para aprender. Vocês sabiam disso, mas lá é padrão, parte da grade. Lá de escola básica, fundamental, tem que conseguir subir num palco. A gente não tem. Lá eles treinam esporte, tem líder de esporte, tem como lidar com a liderança. A gente tem pouco aqui. Então, estude isso. Eu diria que assim, o caminho para se preparar para o futuro, um é familiarização com tecnologia e o outro é você ser competente em liderar. Assim, a liderança é o aspecto, acho que, mais importante, porque vai ser também o maior problema do teu maior cliente, que são as pessoas dentro da empresa, os líderes. O que deixa nós todos de cabelo em pé, e eu também, né? Ainda bem que ainda tenho, mas ainda bem, né? Deixa de cabelo em pé a gente
é como que eu faço os meus líderes serem líderes melhores? Como que eu capacito eles? Como que eu faço eles terem mais capacidade de gestão? Porque o RH, ele não vai resolver o problema dos outros. Esse é um ponto que é muito doido, né? Ah, eu estou com um problema aqui na área, RH resolve. Não resolve o problema dos outros. Ele ajuda, ele incentiva, ele traz ferramenta, ele traz conhecimento, mas aquela liderança tem que resolver o próprio problema, ou tem que ser desligada. É isso. Então, como que o RH vai ajudar um líder, uma área a ser melhor líder, se não tem pessoas que sabem ser bons líderes? Acho que começa por aí, sabe, Ricardo? Acho que é um ponto Gente, assim. a gente está falando aqui em algo profundo que é ressignificar o conceito de liderança. É bem profundo, não é? O que é ressignificar o conceito de liderança, né? E a gente sabe hoje comando e controle para colaboração, cooperação, cocriação, mas mudar a mentalidade da maioria dos líderes que ainda estão apegados a comando e controle realmente é um grande desafio de RH. E aí eu queria, aproveitando, se vocês me deixarem, fazer uma Por pergunta favor. que eu anotei aqui. Deixa eu pegar ela, vou até pegar. Eu anotei ela aqui, tá vendo? Pergunte aos debatedores. Então, vou perguntar. Se tivessem que recomendar uma única mudança para o RH gerar mais valor, qual seria? E aí, com essa, nós temos aí aproximadamente 4 minutos. Quer que eu comece, Vai lá, Foquetinha? vai, Quer que eu Diego. comece? Vai lá. Uma única mudança para o RH, qual seria? Mudança. Para o RH gerar mais valor. Se tu O quiser, RH eu gerar mais começo aí. valor. Aí Vai tu lá, vai. pô, se já está na Vamos lá. cabeça, vai lá. Bom, eu vai de encontro com a questão dos dados que eu comentei. Então, olhar para os dados e saber comunicar os dados é importante. Claro que para a cadeira de liderança é essencial, mas independente do cargo, é interessante você olhar para isso. E como uma mensagem final, para conectar aqui a minha fala e poder ir encerrando, a gente, imagino, vai abrir para pergunta, né, se der tempo. Mas eu gostei muito, teve uma coincidência. Há 3 anos, eu venho definindo palavras para o meu ano, para eu poder me conectar com ela de alguma forma. E a minha deste ano é coragem. Não sei se dá para ler aqui, é coragem. E eu achei muito legal que eu vi que vai ter uma masterclass coragem na Sustentare. Então, eu desejo coragem também aí para a gente encerrar, e encerrando esse momento, coragem para o RH, coragem para sair da zona de conforto, para fazer questionamentos, para ouvir o que precisar ouvir. Então, eu diria que coragem é algo que a gente pode levar aí para o nosso dia a dia. Fala, Diego. Tá. Vamos lá. Essa é uma pergunta difícil, Ricardo, porque cada RH e cada empresa são muito específicas, né? Para conseguir achar uma boa. Deixa eu achar uma outra. Eu acho que é no aspecto de que é, se conectem com as pessoas que pensam nas áreas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muito RH que é muito operacional, e daí ele fala com alguém de diretoria ou com o próprio CEO, mas quando é embaixo não tem conexão, é só execução, é só entregar pizza. Só passa a pizza por debaixo da. Nem abre a porta, passa por debaixo, né? Então, se conectem, tenham espaço, criem rituais, agenda, momento, criem conexão com as pessoas que pensam, se possível, inclusive nas áreas que estão mais distantes, que é onde é mais difícil fazer isso, mas aí é o desafio da vida. Se conectem com as pessoas que pensam por detrás das áreas. Porque se vocês querem ser estratégico, vocês precisam falar com pessoas que são estratégicas, que pensam de uma maneira estratégica. E não tem uma empresa que sobreviva se tem alguém pensando. Alguém está pensando. Alguém está pensando em cada uma das áreas para que elas funcionem. Essas são pessoas que precisam se conectar. O que é conectar? É ter ritual, ter agenda. Olha, eu converso com cada diretor a cada 2 meses, está aqui na minha agenda.
eu já marquei com ele, nem que seja 15 minutos, se é o caso. Eu vou conversar com as pessoas que são estratégicas, para que eu saiba o que está acontecendo, eu consiga entender qual o problema, eu consiga dizer qual que é o nosso problema que a gente está vendo na área. Começa por aí, mas se conectem com as pessoas que pensam por trás das áreas. É só uma, é essa aí, Ricardo. A gente está em tamanha sintonia que eu ia perguntar para vocês, segundo o meu script que eu pus aqui, que é assim: solicite uma mensagem prática para o público aplicar imediatamente. Pronto, vocês acabaram, cada um de vocês deu uma mensagem prática. Isso nos deixa com alguns minutinhos ainda, e eu queria saber se aquela pergunta que estava no chat, eu posso voltar com ela para vocês dois. E aí nós vamos ter quatro minutinhos. Se o RH fosse uma startup, quais inovações ele traria para transformar a gestão de pessoas? Como é que a mentalidade ágil e digital pode tornar o RH um diferencial competitivo? Acho que vocês estão nadando de braçada nisso, mas está aí para responder. Eu, eu achei o Cidral aqui, ó, ele foi certeiro. Que pergunta difícil, Cidral. Desafiadora para a gente pensar aqui um pouquinho. Olha, difícil, mas eu diria que essa startup, né, se o RH fosse uma startup, ela deveria procurar eliminar, trazer inovação para poder eliminar ou diminuir a fricção, para as pessoas poderem ser mais humanas. Então, o que a gente conseguir automatizar do que existe de operacional, para as pessoas poderem fazer gestão de pessoas na prática, poder ouvir, poder pensar. Então, eu diria que seria isso, assim. Mais difícil essa pergunta, hein, É que Cidral? tu trouxe uma perspectiva legal, Palma, que é assim, é uma startup no sentido de resolver os problemas do RH, né? É, Então, se é uma startup de RH, onde é que está a dor? Tá em é. não precisar fazer o que é manual para poder fazer essas coisas que a gente está falando aqui já desde que a gente chegou, né? Esse lado. E assim, outra perspectiva para me responder sobre um outro viés aqui, de se fosse uma startup, no sentido de que ela seguisse as metodologias ágeis, né? Como até o Cidel colocou ali, né? Ou digitais, para tornar o competitivo. Diz o seguinte, ele fazia experimentações. Porque uma startup, o princípio de uma startup é que ela não sabe qual vai ser o resultado lá no fim. Via de regra é isso. Ela está experimentando, testando. Então, eu acho que o, o que traria de maior inovação se o RH se comportasse como uma startup e funcionasse e a empresa conseguisse ter um RH que se comporta como startup, é um RH que propõe experimentos. Que é uma coisa doida, porque a gente não, geralmente não é desse jeito, né? Geralmente o que cobra do RH é que tem uma definição clara, prática e que nunca mude, né? É o oposto disso que geralmente a gente vê assim no mercadão lá, aquele mercadão velho, é isso, né? Mas o que o Cidal trouxe aqui como provocação, que é linda, eu senti que fosse o outro lado, né? Como seria se não fosse desse jeito? Eu acho que seria isso, seria um RH baseado em experimentos, em testar coisas. Eu acho que no Asas, a gente tem isso muito forte mesmo, Ricardo, e a tua provocação foi boa, porque a gente roda a empresa numa visão de experimentação. Se vocês pesquisarem um pouquinho, assim, tem até acho que uma última palestra, acho do meu irmão, o tal, que ele fez, que fala exatamente sobre isso, né? Saiu e tem capa, achei revista. Que assim, que a gente roda como um grande experimento a empresa. A gente gosta de fazer testes sobre as coisas, a gente gosta de. E teste não é teste bobo, é teste que tenha nível de validação, assim, se possível, científica, né? E isso também mostra a abertura de uma cultura que acolhe o erro, né? Exato. Todo é o reino. Olha só, Ricardo, que loucura isso. Se alguém aqui algum dia entrar no Asas, de quem está aqui, vocês vão ver se isso vai acontecer. Porque eu fiz todos os all-hands da história isso. Eu anuncio quem entrou na empresa nessa semana. Eu anuncio cada um, de onde veio, para qual área foi. 100%. E a primeira coisa que eu falo é aproveitem a experiência para errar bastante. É a primeira. Pan, tô mentindo? Teve algum all-hands que eu não falei isso? Não, Eu repito assim, ó,
eu chego a ser chato para quem está ouvindo All Hands há 4 anos, e eu às vezes digo, ó, gente, desculpa, mas eu tenho que falar para quem está entrando isso. Muito bom, muito Aproveitem para errar. Mas eu sempre digo assim, eu falo, mas falo com consciência, errar, mas a gente não quer ninguém aqui com o joelho sangrando, é só ralar, tá? bom. Aprendam, né? Então, e eu recebi muito feedback de pessoas do Asas, que estavam há um tempo, há bastante tempo, que disseram, Diego, tu não tem noção quanto aquilo lá me impactou na empresa. Porque Muito, quando o CEO me disse na minha primeira semana, geralmente é no primeiro dia do cara na empresa, eu ouvi o CEO anunciando o meu nome e dizendo: aproveita para errar, pra aprender bastante. muito Isso, bom. então tem que ter esse aceitar o erro. Claro, gente, a gente é um banco, percebam. É um antagonismo que eu estou falando aqui. Tá, e aí, se errar lá, vai errar contra o cliente? Não, lá não dá para errar. Mas ninguém vai botar um cara de experiência para cuidar do saldo de cliente. Ninguém é louco assim, né? As coisas têm coerência. O ponto é, a gente aceita o erro porque a gente tem essa visão de teste, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem coisa que tem que ser muito testada antes de chegar no cliente, porque a gente é um banco, Muito né? bom. Nosso tempo chegou agora no final e eu tenho que exercer a ditadura do tempo. Mas eu queria cumprimentar vocês, agradecer vocês por estarem aqui. Foi um papo extremamente agradável, generoso e, mais do que tudo, autêntico, não é? Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. A gente percebe que teve Tá. essa intenção de abrir. Olha, a gente está aqui, é assim que a gente está fazendo, ninguém é Deus, a gente precisa, vamos experimentar, é o feijão com arroz, vamos equilibrar tecnologia e o que a gente já faz. Parabéns aí, vou devolver a palavra para o Cidral e para o Coutinho.